Olá, queridos amigos, boa noite. Eu sou Terezinha Gagno, da Associação Filantrópica Cristã Espírita Ismênia Ribeiro, em Santa Cruz, e estou aqui para a realização de mais um estudo doutrinário. Agradeço ao Grupo Espírita Missionários da Luz pelo convite e pela confiança. E agradeço a todos vocês que estão assistindo e conto com as suas vibrações para o êxito deste trabalho. Antes de iniciarmos a nossa prece, eu gostaria de ler uma mensagem ditada pelo espírito André Luiz ao médium hoje desencarnado Francisco Cândido Xavier, que se intitula Não Desanimes, muito apropriada para o momento que estamos vivendo. Ela nos diz assim: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as trevas. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando o reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos, Senhor, que derrames as Tuas bênçãos sobre a humanidade inteira e que Tu possas, Senhor, nos envolver, nos inspirar nas palavras, a fim de que todos que a ouvirem possam se sentir confortados. Obrigada pela Tua presença, que possamos iniciar mais um trabalho dando graças a Deus. Bem, meus irmãos, nosso estudo de hoje é do livro Os Prazeres da Alma, ditado pelo Espírito Hamed ao irmão Francisco do Espírito Santo Neto, que psicografou, no caso, o livro, né? E nós abordaremos o tema lucidez. Este livro, Os Prazeres da Alma, foi elaborado através de questões extraídas do Livro dos Espíritos. Então, o autor espiritual analisa os potenciais humanos, a sabedoria, a alegria, o autoconhecimento, a lucidez e outros tantos. E ele denomina esses potenciais, denomina carinhosamente de prazeres da alma. Ele destaca ainda que a maior fonte de insatisfação do espírito é acreditar que os recursos necessários para viver bem estão fora de nós. E ressalta que os bens de que nós precisamos estão, na verdade, dentro de nós. E realmente, se nós pararmos para pensar, os recursos de que nós precisamos para ser verdadeiramente felizes se encontram latentes dentro de nós. Mas nós precisamos descobri-los, desenvolvê-los e usá-los bem. E a lucidez é um desses recursos que nós temos e que precisamos desenvolver. Mas, afinal de contas, o que é lucidez?
Bem, de acordo com o dicionário, lucidez é o estado da pessoa lúcida, que compreende bem, que expressa suas ideias com clareza, que utiliza perfeitamente suas faculdades mentais. Então, o espírito Hamed, que ditou esse livro, começa dizendo que enquanto nós vivermos de forma mecânica, irrefletida e sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nós nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. Bem, vamos analisar então isso. Viver de forma mecânica e refletida significa viver de maneira automática, impulsiva, insensata, precipitada. E essa forma de viver, de agir, pode nos levar a muitas situações de conflito e, em muitos casos, infelizmente, até a morte. A gente observa que os maiores desafios se encontram geralmente dentro do nosso lar. Quando uma pessoa, nós, usamos uma palavra áspera, quando nós revidamos a uma agressão verbal que recebemos, aí ali começa aquele bate-boca, a pessoa quer sempre dar a última palavra, não é isso, gente? E daqui a pouco o que acontece? Estão se embolando, como no dizer popular, e acabam partindo para a agressão física. E aí a gente quer dar uma pausa aqui para ressaltar os casos de violência, onde homens acabam tirando a vida das mulheres, de mulheres, por causa dessa maneira irrefletida, impulsiva de agir, de falar, de se relacionarem, às vezes um ciúme doentio, aquele sentimento de possessão, leva a pessoa a agir dessa forma impulsiva e acabar dessa forma trágica. Infelizmente, muitos de nós ainda temos dificuldade de dominar esses impulsos irracionais que nós trazemos. E dizemos irracionais sim, porque se nós parássemos para pensar um pouquinho, nós nunca discutiríamos com ninguém. Porque, gente, a discussão só causa prejuízo, tanto para os outros quanto para nós. São muitos males que a discussão provoca. Além de levar uma pessoa a tirar a vida da outra, a pressão sobe na hora que está discutindo. O sistema nervoso fica abalado, não é, gente? O coração recebe aquela carga de adrenalina negativa e aí vem as consequências, Diabetes, a hipertensão, a gastrite, problemas cardíacos, infarto, depressão. E está mais do que provado pela ciência que quando nós vivemos situações de extremo desgaste emocional, há um aumento do hormônio chamado cortisol e uma severa diminuição da dopamina e da serotonina, que são responsáveis pela sensação de alegria, de bem-estar. Então, sem a quantidade adequada dessas substâncias, o indivíduo tem grandes chances de desenvolver a depressão. E da depressão, a pessoa começa a desenvolver pensamentos enfermiços, síndrome do pânico e pode até, em casos extremos, ser levada a cometer o suicídio. Nós estamos no mês de setembro, o chamado Setembro Amarelo, que é dedicado à valorização da vida e ao combate ao suicídio. Nós precisamos estar muito atentos, porque essas doenças que nós desenvolvemos devido às nossas atitudes impensadas e irracionais são consideradas na lei de Deus um ato de suicídio indireto. Porque nós estamos destruindo as células do nosso corpo. Quantas células nós matamos no momento de raiva, gente? Nós vamos prejudicando a nossa saúde, o funcionamento harmônico do nosso organismo e, consequentemente,
diminuindo o nosso tempo de vida. Há pessoas que pensam que só é considerado suicídio quando usa uma arma para tirar a própria vida, não é isso? Esse é o suicídio direto. Mas quando nós prejudicamos a nossa saúde através das nossas atitudes impensadas, também estamos nos suicidando indiretamente. Nós costumamos julgar que as atitudes impensadas são características dos jovens, né? A gente acha que o jovem ele age refletidamente, né? Ele é inconsequente, é impulsivo, não pensa antes de agir. Realmente há jovens que agem dessa forma. Não pensam nas consequências dos seus atos. Não pensam no futuro, no sentido de aproveitarem as oportunidades da juventude para se prepararem a fim de exercer uma profissão mais tarde. E sofrem as consequências desse comportamento insensato lá na frente. Mas há jovens que são muito mais maduros, sensatos, lúcidos que muitos adultos. Tem muito adulto que não amadurece nunca, né? Nunca que a gente fala nessa existência, né, gente? Um dia eles vão amadurecer, se Deus quiser, serão pessoas lúcidas. Então, a gente tem que se policiar quanto a esse julgamento. E o Espírito Hamed continua nos dizendo: como seguidores de Jesus Cristo, todos nós buscamos o caminho, a verdade e a vida. Encontramos nele a palavra de sabedoria, a inspiração e a mensagem renovadora. Por outro lado, podemos igualmente descobrir outras fontes de conhecimento extraordinárias, através de ensinamentos superiores, transmitidos por homens notáveis e líderes espirituais, que são chamados os arautos do Cristo na Terra, né? Lições que maravilhosamente reforçam o ensino cristão, ao invés de enfraquecer. E aí, esse espírito, né, que editou o livro, cita alguns cooperadores do Mestre Jesus na Terra que tornaram a mensagem cristã mais forte, mais sólida, através dos seus exemplos e lições de trabalho interior, de perseverança, de paciência, de paz. E ele começa falando de Buda, dizendo que Buda jamais se declarou um Deus ou um Salvador, mas afirmava ser uma criatura que atingira a iluminação por meio da autorreflexão, ou um caminhante que encontrara o próprio caminho. Então vejam a lucidez de Buda. Ele era um grande líder, dotado de uma sabedoria incomum, mas não se prevalecia disso para induzir as pessoas a adorá-lo, e sim a seguirem as suas experiências de vida e seus exercícios espirituais, a fim de que cada um encontrasse a sua própria iluminação. Na verdade, Buda receava que as pessoas pudessem vir a adorá-lo, porque sabia que é mais cômodo adorar algo ou alguém do que descobrir por si só a essência divina que existe no âmago da própria alma em nosso interior. Então a gente observa, quanta diferença entre Buda, esse líder espiritual magnífico, e os líderes atuais da nossa sociedade, né? Há líderes, sejam eles religiosos ou governamentais, não é via de regra, tá? Não estamos generalizando, mas há alguns líderes que não chegam nem aos pés de Buda em sabedoria e em elevação, que querem justamente o contrário. Eles querem ser bajulados, querem ser adorados. Não admitem que se discordem das suas decisões, são radicais, se acham superiores a tudo e a todos, se acham até acima das leis da sociedade, das leis de Deus, visando apenas os seus interesses particulares,
a sua prosperidade material, enganando o povo que, por sua vez, também não tem lucidez para enxergar essa realidade. Então a gente tem visto muito desses líderes que são considerados pelo povo como representantes de Deus na Terra serem desmascarados, denegrindo a imagem da religião que eles professam, que é mais sério, né? Ou do cargo político que exercem. Vem aí as eleições 2020. Fiquem atentos. Usem a lucidez na escolha dos seus candidatos. Bem, continuando com as considerações de Hamed, ele nos informa que Siddhartha Gautama, que era como o Buda se chamava, né, era o próprio Buda, dizia: a pessoa sábia que corre quando é hora de correr e que diminui o ritmo quando é hora de diminuir, é profundamente feliz porque tem suas prioridades bem estabelecidas. Gente, olha que observação maravilhosa. Essa colocação tem tudo a ver com a nossa vida atual, com a vida moderna. Porque a gente vive correndo, quer dar conta de tudo ao mesmo tempo e acabamos nos enrolando, não é, gente? Realmente nós não sabemos equilibrar a hora de acelerar com a hora de pisar no freio. Às vezes, em algumas questões que nós precisamos ter iniciativa, agir prontamente, né? Não demorar tanto para tomar a decisão, a gente se acomoda. Por exemplo, está sentindo uma dor na coluna, como eu. Aí vai, toma um remedinho paliativo, por sua própria conta. A dor passa, a pessoa esquece daquele problema. Aí a dor lá na frente aparece de novo. E ele faz a mesma coisa. Toma um remedinho paliativo. Aí num determinado dia, a coluna trava. E a pessoa não consegue mais sair da cama. Desse dia em diante, as dores se tornam cada vez maiores. E a pessoa terá que procurar um especialista. E aí ela vai ter que arrumar tempo, não é isso? Aquele tempo que ela diz não ter. Faz uma série de tratamentos, fisioterapia, RPG, acupuntura, tudo que tem direito. E não fica bom. Pior, né? De tudo, não fica bom. Por quê? Deixou passar muito tempo. O médico diz então que o problema só pode ser resolvido com cirurgia. Aí ele faz a cirurgia, olha isso, gente, isso é um caso verídico, tá? Aí ele faz a cirurgia e continua sentindo dores. E o médico fala aquela célebre frase: ah, você vai ter que conviver com essa dor. Será que se a pessoa procurasse logo um médico no início e se tratasse, não teria mais chance de ficar curado? Bom, ocorre também que em muitas situações em que nós precisamos desacelerar, nós não conseguimos. Nós queremos, como eu disse, dar conta de tudo. E como a gente não consegue, porque nós não somos máquinas, vem a frustração. Nós ficamos com o nosso sistema nervoso abalado, desequilibrado, nos irritamos por qualquer coisa. Se alguém pergunta dentro de casa, coitado, fulana, como é que se coloca isso aqui? Não sabe ler, não? Quer tudo de mão beijada? Não tá vendo que eu tô cheia de coisa para dar conta? Não é assim, gente? Fica estressada emocionalmente, ansiosa. Ai, meu Deus. Não dorme direito, pensando em tudo que tem para fazer. É um desespero só, não é, gente? No mundo em que nós vivemos, né, nessa correria de coisas para fazer, de compromissos para dar conta, nós precisamos estabelecer prioridades, porque senão nós não conseguiremos ter paz, dormir em paz, viver em paz. Nós precisamos ter a lucidez para entender que não temos condições de assumir todos os compromissos para os quais somos convidados. Porque nós não vamos dar conta, vamos ficar doentes. As pesquisas revelam isso, que as pessoas
estão sofrendo de estresse físico, emocional, estão ficando altamente ansiosas. E isso está afetando a sua imunidade e causando-lhes inúmeras doenças. E às vezes a gente assume certos compromissos só por vaidade. Porque a pessoa falou que a gente faz determinada coisa muito bem. Aí a gente se enche de vaidade e quer provar para a pessoa que a gente faz mesmo. Ou então nós somos aquelas pessoas boazinhas, que não sabem dizer não para ninguém, que não querem desagradar os outros e ficam sobrecarregados. É por isso que Hamed nos esclarece que somente quando nós estamos em contato com o nosso momento atual é que nós vemos as coisas com lucidez. Ou seja, eu reflito sobre esse momento que eu estou passando, sobre a vida. Eu penso, o que é a vida? Para que eu estou me sacrificando tanto? Será que esse sacrifício todo é mesmo necessário? Essa lucidez me faz entender ainda que esse momento que eu estou vivendo é um momento de crise. Eu estou desempregado, recebendo o auxílio do governo por algum tempo, isso não vai ser para sempre. Então eu preciso utilizar bem este auxílio. A prioridade é comprar comida, não é hora de trocar de celular, de comprar televisão, móveis. E em virtude disso, eu vou estabelecer melhor as minhas prioridades. Eu vou saber o que de fato é mais importante para mim naquele momento. Há pessoas que não têm essa lucidez e sofrem pela sua insensatez. Acabou até rimando, né? Sem querer. Bem, continuando, o autor espiritual dessa mensagem nos fala ainda que nós precisamos possuir essa visão clara, lúcida, não só do mundo exterior, das coisas que acontecem fora, mas também do nosso mundo interior. E isso nos leva a fazer uma autorreflexão, ao autoconhecimento, a voltarmos o olhar para o nosso interior. Paulo de Tarso, lá atrás, na sua época, já fazia essa autoanálise, esse olhar para dentro, e tinha noção de que toda criatura traz dentro de si aspectos positivos e negativos. Tanto que certa vez ele disse: não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero. Olha só que palavras fortes, né? São palavras de uma criatura que possuía um excelente nível de lucidez mental. Paulo procurava conhecer o seu interior, essas faces desconhecidas do nosso mundo íntimo. Ele sabia que não conseguiria se iluminar se não as aceitasse. Mas ele não aceitava passivamente as suas imperfeições. Ele suplicava a Deus a orientação necessária a fim de entender e transformar esses estados íntimos da alma, ao qual o grande psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Jung, é um nomezinho difícil de falar, Carl Jung, chamou de sombras. Portanto, nós não podemos negar o lado escuro da nossa personalidade, ou não lhe dar importância. Nós precisamos descobri-los, estudá-los e transformá-los. Eles ainda exercem um grande poder, uma enorme influência sobre os nossos comportamentos e atitudes. E só conseguiremos transformá-los se nós conseguirmos enxergá-los. Há pessoas que não querem enxergar essas sombras íntimas que trazem dentro de si, as suas inferioridades. Elas não admitem que são imperfeitas, que têm essas imperfeições. Elas reprimem os seus desejos inferiores e criam uma falsa imagem de perfeição para as pessoas.
mas lá dentro os seus desejos sombrios permanecem latentes. E nenhum processo de crescimento é possível até que a sombra seja adequadamente confrontada, examinada com atenção. A melhor postura para nos renovarmos no bem e colaborarmos verdadeiramente com a transformação espiritual daqueles que nos rodeiam é lembrarmos-nos da nossa condição de almas em aprendizagem e permanecermos alicerçados na realidade daquilo que somos e podemos fazer, e não na ilusão do que deveríamos ser ou do que deveríamos fazer. É comum nós pensarmos que só existe a sombra negativa, aspectos inadequados da personalidade que nós negamos ou não aceitamos em nós. No entanto, Yang afirma que há também a sombra positiva, ou seja, tudo aquilo que nós desconhecemos sobre nossas conquistas, valores e potenciais inatos e que não somos ainda capazes de identificar ou de desenvolver. Por exemplo, em muitas ocasiões, nós poderemos encontrar na sombra de um malfeitor o seu lado humanitário, completamente ignorado por ele. E na sombra de um benfeitor, inúmeros aspectos negativos, também desconhecidos por ele. Mas nem sempre nós conseguimos ver os aspectos positivos e negativos que existem nas coisas, nos acontecimentos, nas pessoas. Nós não temos essa visão de todo, do todo. Os benfeitores espirituais nos ensinam que o espírito, quanto menos puro ele for, mais a sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter essa visão do todo, do conjunto. Em relação a esse assunto, Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante aos espíritos. Ele diz assim: a visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? A visão dos espíritos desencarnados, ele estava se referindo. Aí os espíritos responderam para ele: não, ela reside neles. Então, a visão dos espíritos superiores está estabelecida na sua intimidade. Quer dizer, ela não está restrita a algum lugar, não é limitada como a nossa. É uma lucidez que abrange toda a alma. E também nós, quando evoluirmos, se Deus quiser, quando formos pessoas com mais maturidade espiritual, com mais lucidez, nós teremos essa visão mais clara das coisas. A pessoa que tem bom senso, que é lúcida, ela tem mais facilidade de compreender claramente as coisas. E ela possui disposição, vontade, coragem, humor. Então, quem pensa que porque nós somos espíritas, temos que ser demasiadamente sérios, carrancudos, ranzinzas, precisa ler esse livro, gente. Porque é muito chato ficar perto de uma pessoa ranzinza, não é não? Que só sabe reclamar da vida. Isso nos coloca para baixo. É claro que a gente não está aqui fazendo apologia à irresponsabilidade. Mas o espírita, se for uma pessoa lúcida, de bom senso, terá bom humor, alegria de viver. Por quê? Ele consegue enxergar a vida como uma grande oportunidade de aprendizagem e de aperfeiçoamento. Ele sabe que a morte não existe, que a vida continua depois do túmulo. E isso já é motivo suficiente para ele ser feliz e ser grato a Deus. E o autor espiritual desta mensagem continua nos dizendo que a pessoa lúcida não fica arrebatada pelo futuro nem presa ao passado. A pessoa lúcida, vamos repetir.
não fica arrebatada pelo futuro, nem presa ao passado. Ou seja, ela não fica maravilhada com o futuro, só sonhando, fazendo planos e mais planos, mas não executa nada. E nem fica presa ao passado, só lamentando que antigamente que era bom, que tudo funcionava, porque no meu tempo era assim, e hoje está tudo diferente, nada presta. Olha, gente, se encontrar alguém assim, sai de perto, porque esse pessimismo pega. E se você falar isso, está em tempo de mudar. Às vezes eu me pego falando essas coisas. Vamos olhar a vida com lucidez, com bom senso, porque assim nós vamos entender que a vida passa muito rápido, que o tempo é precioso, que nós não podemos ficar estagnados, sonhando com o futuro, nem presos ao passado. Precisamos sim aproveitar o presente, o hoje. É ele que nos permite mudar o rumo da nossa vida e repararmos os nossos erros do passado. Portanto, nós devemos pensar no passado apenas para aprender, para tirar lições. E no futuro, como uma árvore que estamos plantando agora. Mas cabe a nós semearmos bons frutos. Aproveitemos a oportunidade de estarmos vivos, encarnados, com todas as possibilidades de realizarmos a conquista da felicidade real com a qual tanto nós sonhamos. Sejamos gratos a Deus por esse dom divino que é a vida. Viver é uma dádiva. Apesar de todos os problemas e dificuldades que porventura estejamos enfrentando, a vida é bela. Viver é e será sempre a melhor opção. Viva a vida com alegria e tudo à sua volta se iluminará. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus. Agradeço mais uma vez a todos vocês pelas vibrações de amor, pela presença, e agradecemos ao nosso Pai Maior de bondade e misericórdia. Senhor Deus, agradecidos estamos, Senhor, por termos passado esses momentos juntos, em coração, em sentimentos, em pensamentos, embora distantes fisicamente, onde podemos trocar energias de paz, de amor, de fraternidade. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos deste dia, por esta noite maravilhosa, e te pedimos, Senhor, abençoa toda a humanidade que geme e chora neste momento de provação coletiva. Nossos irmãos enfermos, Senhor, muitos deles internados no leito de um hospital, sofrendo dores, sofrendo com a ausência dos seus familiares, outros tantos em seus próprios lares. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que se encontram na linha de frente desta batalha. Dá-nos força e coragem, Senhor, para que não nos deixemos envolver pela tristeza, pela depressão, mas que sintamos a Tua mão generosa e forte a nos sustentar, a nos erguer e a nos impulsionar para a frente. Obrigada, Senhor, pelas Tuas bênçãos de amor. Agradecidos por tudo, nós te dizemos graças a Deus. Obrigada, queridos irmãos. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.